Eu sou o Thiago, você tá no Música Curiosa e anteriormente aqui no canal a gente fez um vídeo de artistas gringos que plagiaram brasileiros. E olha que alguns foram bem na cara dura, viu? Porém, quando a gente pesquisa um pouquinho mais, é bem fácil de encontrar aí músicas de artistas bem conhecidos que no mínimo se parecem muito com outras canções conhecidas também, ou não, né? Isso aí considerando o mundo todo, tá? E é justamente por isso que a gente traz uma lista de músicas bem famosas que foram acusadas de plágio. Bom, vamos começar logo com um caso brasileiro aqui. E nesse caso aqui não é um gringo plagiando brasileiro ou vice-versa, mas sim de um brasileiro plagiando outro brasileiro mesmo, tá? Foi no ano de 1987 que o Roberto Carlos, né, o famoso rei, lançou a música O Careta, que fez muito sucesso lá na época, tocando em rádio, televisão e tudo mais, né? Afinal, era uma música do Roberto Carlos em um momento em que ele se mantinha muito em alta, lançando sempre ali uma série de sucessos. Abro a camisa e encaro esse mundo de frente. Acontece que essa música não era tão assim dele. Isso porque quando o maestro Sebastião Braga ouviu essa música, ele percebeu que ela parecia muito com uma canção sua, chamada Loucuras de Amor, e lançada ali alguns anos antes, em 1983. Deixa esse medo, criança, que existe entre nós. Foi nesse momento então que ele entrou com um processo contra o Roberto Carlos, acusando ele de plágio e pedindo ali pelos valores referentes aos direitos autorais da música O Careta. Com esse processo aí durando um total de 15 anos, mas rendendo 1,7 milhões ao Sebastião Braga, já que o Roberto Carlos, né, perdeu essa ação. O que fez também com que o rei tirasse essa música do seu catálogo de canções. São outras coisas que mexem com a minha cabeça. Mas essa história não para por aí, já que em 2004 o Roberto Carlos também processou Sebastião Braga, mas nesse caso por danos morais, já que certa vez em uma entrevista em 2002, justamente aí por conta desse processo do plágio, o maestro divulgou ter ganho a causa e disse ainda que escreveria um livro que seria intitulado O Rei dos Plágios, Detalhes e Emoções da Queda de um Mito. Justamente, né, claro, falando do Roberto Carlos. E aí nesse caso o cantor ganhou e assim o Sebastião Braga teve que pagar a ele um total de 300 mil reais. Coisa que ele provavelmente do valor de 1,7 milhões que ele recebeu, né? Ah, e o livro também nunca foi lançado, tá bom? Seus olhos brilham mais que as estrelas quando eu chego e digo assim. E agora, se você é um pouco mais antigo ou já assistiu muito filme do Sessão da Tarde por aí, muito provavelmente você conhece a música tema do filme Os Caça-Fantasmas, chamada originalmente de Ghostbusters e lançada em 84 pelo Ray Parker Jr. Something strange in the neighborhood. Who you gonna call? Pois é, mas apesar dela ser uma música icônica de um filme icônico, ela também foi acusada de plágio. E pela resolução, muito provavelmente ela foi mesmo, tá? Isso porque quando o cantor Huey Lewis assistiu ao filme e ouviu a trilha sonora dele, ele achou ela muito parecida com a música I Want a New Drug, lançada por ele nesse mesmo ano, mas alguns meses antes. When the woman made me sick. When the woman made me crash my car and make me E feel. claro que com isso, né, e vendo aí todo o sucesso que o filme e a trilha sonora de Os Caça-Fantasmas estava fazendo, ele entrou com um processo contra o compositor dela, pedindo ali os valores pelos direitos autorais. E o que indica que possa ter mesmo acontecido ali algum tipo de cópia é o fato de que aconteceu um acordo extrajudicial entre eles. Ou seja, né, acho que tem coisa aí. Porém, esse acordo aí foi firmado e mantido em sigilo até hoje. Portanto, a gente não sabe aí se foi pago algum valor, ou se o Huey Lewis passou a ganhar aí sobre os direitos autorais dela, ou se é uma mistura disso tudo, ou ainda alguma outra coisa, né? Vai saber, pode ser qualquer coisa. Mas fala aí, você que é fã do filme, imaginava que provavelmente essa música aí se trata de um plágio? Você achou as canções parecidas? Fala aí pra gente. Seeing things running through your head. Who can you call? Agora a gente vai para um caso aqui que é uma verdadeira loucura, já que ela é meio que o plágio do plágio, ou não também, sei lá, vocês vão entender, calma aí. No ano de 2010, a Shakira lançou a música Louca, tanto em inglês como em espanhol, sendo uma das mais conhecidas da cantora até hoje. O que não é pouca coisa, considerando que a gente tá falando da Shakira, né? Com certeza você conhece ela. Yo soy loca con mi tiro.
Acontece que o cantor dominicano El Cata, que inclusive aparece no clipe da Shakira e é acreditado ali como um feat, disse ter sido ele quem apresentou a canção à cantora e assim a música era dele, mas que ele não estava ganhando nada com essa música e portanto entrou com um processo contra a cantora. Loca con su tigre, loca, 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 loca con su tigre. Então, em 2014, ele ganhou esse processo, recebendo então valores pelos direitos autorais, mas só sobre a versão da canção em espanhol, já que em inglês a letra dela tinha sido bastante alterada. E na época tinha uma série de entrevistas deles falando sobre isso, com o caso aparecendo bastante na mídia, até porque a música ficou muito famosa. Esta canción me fue presentada a mí. Yo cambié un poco la letra. Porém, esse caso teve uma certa reviravolta, já que em 2014 saiu ainda uma nova decisão sobre ela. Isso porque em 2012 o compositor também dominicano, Ramon Arias Vázquez, entrou com um processo contra os dois, assim como contra a gravadora Sony também, afirmando que o El Cata teria se apropriado de forma ilegal de sua música, que originalmente era chamada de Louca por Sortigueira e que foi gravada por ele em 98. E assim então pedia aos valores sobre os direitos autorais dela. Ella es loca con su tigre. Loca, loca, loca. Ella es loca con su tigre. Loca, loca. Porém, nesse caso ele acabou perdendo o processo, já que a Sony conseguiu ali apresentar documentos provando ali que as coisas que ele estava mostrando eram falsas. E no final então toda essa história acabou ficando por isso mesmo. Soy loca con mi tigre, loca, 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 soy loca con mi tigre. Mas pessoal, rapidinho de continuar esta lista, se você estiver gostando desse vídeo, já deixa seu joinha aqui embaixo, que ajuda muito a gente. Se inscreve no canal, porque toda semana a gente lança mais vídeo assim. E se você quiser e puder ajudar a gente um pouquinho mais, é só clicar aqui embaixo no botão de Seja Membro, beleza? Bom, outra música muito famosa que também foi acusada de ser um plágio, e nesse caso aqui realmente é muito igual, é a Bittersweet Symphony, lançada pelo The Verve em 1997, e que fez muito sucesso, sendo com certeza a música mais famosa da carreira dele. E esse caso aqui novamente envolve 3 artistas aí ou banda. E nesse caso, a banda que acusa eles aí de plágio é ninguém mais, ninguém menos que os próprios Rolling Stones, que dizem que ela se trata de uma cópia da música The Last Time, lançada por eles em 1965. E se vocês ouviram ela agora, vocês devem estar achando estranho, certo? Já que não tem ali muita coisa parecida. E talvez também me achando meio louco, né? Porque no começo lá eu falei que elas eram iguais, né? Mas isso é porque não é exatamente dessa versão que o começo ali da Bittersweet Symphony foi tirado. Isso porque foi no mesmo ano do lançamento da música do Rolling Stones, né? Em 1965, que a The Andrew Oldham Orchestra lançou uma versão dessa música totalmente orquestrada. E dessa vez sim, com a autorização dos Rolling Stones e pagando ali pelos direitos autorais dela. E agora então, presta atenção nessa parte da música. Pois é, igualzinho, né? E é justamente por isso que os Rolling Stones entraram com um processo contra o The Verve lá em 97, que foram condenados a dar 100% dos direitos autorais da Bittersweet Symphony a eles. Porém, esse processo não acabou aí, já que o The Verve recorreu, com ele se encerrando apenas 22 anos depois, em 2019. Acontece que, apesar dessa parte ser igualzinha ao restante das músicas e a letra é composição original dos integrantes da banda. E foi justamente por isso que ao fim do processo, então, o juiz decidiu que os Rolling Stones deveria novamente devolver 100% dos direitos autorais ao The Verve. Mas ainda assim, né, foi somente mais de 20 anos depois que tudo foi resolvido. E pra finalizar, agora a gente traz um caso de um plágio duplo e envolvendo ninguém mais, ninguém menos que o Michael Jackson. E foi ele que plagiou, tá? Pois é, no ano de 1983, o rei do pop lançou a música Wanna Be Start Something como um single do disco Thriller. E apesar dela não ter feito tanto sucesso quanto outras músicas desse mesmo disco, ela acabou ficando bastante conhecida, conseguindo atingir ali as primeiras posições de paradas de sucesso, sendo regravada aí por uma série de artistas.
Acontece que essa música foi composta por ele no ano de 1979 após uma viagem para a África, durante ali o período de gravação do seu disco anterior, que foi o Off the Wall. E isso aí diz muita coisa nessa história, tá? Já que foi ainda nos anos 80 que o saxofonista camaronês Manu Dibango acusou o Michael Jackson de ter plagiado a música Soul Makossa, que havia sido lançada por ele lá em 1972. Então, muito provavelmente, o Michael ouviu essa música quando fez essa visita aí lá na África, né? E possivelmente o camaronês tinha razão nisso, já que para esse caso também foi feito um acordo extrajudicial, onde o rei do pop pagou ao Manu $200 mil pelos direitos autorais da música. Mas essa história não para por aí, já que em 2007 o Michael Jackson cedeu a música para que a Rihanna utilizasse ela como um sample na canção Please Don't Stop the Music, que também fez muito sucesso. Baby, are you ready? 'Cause it's getting cold. Don't you feel the passion ready to explode? Porém, nada foi avisado a Manu Dibango, que assim novamente entrou com um processo contra os dois, dizendo que as coisas realmente tinham sido resolvidas com o Michael Jackson, mas que isso não significava que ele podia sair por aí cedendo aí os direitos autorais da música, pedindo assim um total de 500 mil euros para Rihanna por conta dessa música. E esse processo aí muito provavelmente corre até hoje, já que não é possível encontrar aí mais nenhuma notícia envolvendo ele, a não ser lá as notícias do início do processo. Então, provavelmente está acontecendo ainda. O que você acha? Você acha que ela tem que pagar para ele ou não? Você sabe aquelas músicas de games, né, que são sempre muito bem feitas, são muito bonitas e lembradas aí, apesar de ter sido lançado há 30 anos atrás e tudo mais? E se eu te falar que várias dessas músicas icônicas aí foram, pelo menos, inspiradas aí em músicas reais? Então é justamente por isso que hoje aqui a gente trouxe 10 músicas de games clássicos e famosos que foram inspiradas em músicas reais. E galera, se vocês gostam desse tipo de vídeo, já se inscreve no canal, que toda semana a gente lança mais assim. E segue também a gente nas redes sociais, Instagram, TikTok, que a gente tá sempre postando coisa por lá, beleza? E pra começar aqui, a gente vai trazer um dos maiores clássicos da Nintendo e dos videogames. E eu tô falando, é claro, da música de Super Mario Bros. Aquele primeiro lá, mais antigão. É isso aí, se você é mais antigo, você tá sabendo qual que eu tô falando. Mas eu não vou falar daquela música principal, não, daquela que é tocada nas fases ali, naquela primeira fase também principalmente, mas sim da música conhecida como Underground Theme, né? Que é aquela que é tocada ali quando o Mario tá no subterrâneo, debaixo da terra. E se você não tá lembrando aí exatamente que música que é, eu tô falando dessa aqui, ó. Bom, talvez agora você tenha lembrado dessa música, né? Mas o que talvez você não saiba é que ela é bastante parecida com a música Let's Not Talk About It, gravada em 1979 pelo Lee Ritenour. Não dá pra saber exatamente se se trata de um plágio, uma inspiração ou só uma coincidência, mas o fato é que elas são bastante parecidas. Mas não é só nesse jogo do Mario aí não que teve uma inspiração aí, né? A gente vai falar aqui também da música do Yoshi's Island, lançado lá em 95. Pra quem não lembra desse jogo aí, ou talvez quem nunca jogou esse jogo aí, é um que tem o Baby Mario lá, o Mario bebezinho que fica chorando o tempo todo lá e é bem chatinho, pra falar a verdade. O Mario, tá? Não o jogo. E dessa vez eu tô falando da música tema tocada no mapa do jogo, né? E essa música aí, ela parece ter uma inspiração direta com a música Anywhere Is, da Enya. On the ocean, it's swept around in motion. You would not ever know. Ela é um pouquinho mais lenta, mas se você pegar a melodia, olha, dá pra falar que é bem parecido, pelo menos. Mas se a gente falou aqui por 2 vezes do Mario, a gente tem que falar também do seu concorrente, seu rival lá na época, e eu tô falando do jogo Sonic 3. E pra ser mais específico aí, eu tô falando do tema do primeiro ato da fase Cap Ice Zone. Se vocês notarem aí, ela é muito parecida com a música Hard Time, da banda The Jetsons.
Mas essa aqui tem uma história mais curiosa, porque não dá pra saber exatamente aí quem se inspirou em quem pra fazer as músicas, tá? Isso porque essa música aí foi lançada como um single, né? Bastante tempo depois do lançamento do jogo, mas o álbum em que ela tava era de músicas não lançadas, mas que foram feitas lá na época que a banda era famosa, bem antigamente. Inclusive no disco aí, na parte dessa música, tem várias referências ao Sonic e à fase também. A única coisa que não dá pra saber é se a música foi composta antes ou depois do jogo. E aí, vendo essas coincidências, quando eles lançaram a música vários anos depois, eles colocaram essas referências, mas elas são bem parecidas. Outro jogo bem famoso que também tá nessa lista é Street Fighter 2, que é aquele Street Fighter que todo mundo lembra quando pensa em Street Fighter, né? E esse jogo aí, ele é bastante conhecido por sua trilha sonora, que foi bastante icônico, assim como o próprio jogo foi na época, né? Mas para essa lista aqui, a gente vai trazer ali o tema de uma fase específica, tá? E é a fase do Ken. E se você reparar bem, ela é muito parecida com a música Mighty Wings do Cheap Tricks. E essa música tava em alta no ano de 1986, porque ela era a trilha sonora do filme Top Gun, que foi lançado naquele ano lá e que voltou agora, né? Teve o Top Gun e tá bastante famoso agora também, mas não tem essa música lá. Elas têm ali pequenas diferenças, mas dá pra perceber ali que também tem bastante coisa parecida. E falando em jogo de luta, outro que também foi icônico é o The King of Fighter 94, e ele também tá nessa lista, hein? Olha aí. Esse jogo aí trazia ali um torneio, né, de vários lutadores para saber quem que era o melhor deles, e cada fase aí também tinha seu tema. E olha aí, dessa vez aí a fase é quando tava ali no cenário do Brasil, com a música que era chamada de Jungle Bouncer. E quando você pega a música Surprise You Are Dead do Faith No More, que estava bastante em alta naquela época também, acho que as comparações são quase que inevitáveis. E saindo dos jogos de luta, mas ainda nos jogos clássicos, a gente vai falar de Mega Man Zero 2. Mega Man ficou muito conhecido aí por sua gameplay, né? Por ser um jogo difícil também, por ser um jogo de ação ali que trouxe muitas inovações na época, né? E outra coisa que também chamava a atenção desse jogo era a trilha sonora, né? Claro. E uma coisa que esse jogo fez foi se inspirar numa trilha sonora de uma banda que é muito conhecida, e uma música que é muito conhecida dessa banda. O nome do tema é Gravity, que vai tocar agora. E se você gosta de rock clássico e de Led Zeppelin, que está aqui na minha camiseta, você já sabe que ela é muito parecida com a música Kashmir, que também é muito famosa, né? Olha aí. Se tem um jogo clássico que se inspirou em várias músicas famosas para fazer a sua trilha sonora, é Doom 2. Mas aqui, como tem várias, a gente vai trazer só duas inspirações aqui que são bem marcantes, tá? Uma das trilhas sonoras aí do jogo é conhecido como The Courtyard. Se você gosta de um heavy metal, de um metal pesado, um rockão mesmo, você vai reparar que ela se parece com a música This Love, do Pantera, olha aí. Mas se você for do grunge, você vai ver que a música tema aí do jogo, conhecida como Bye Bye The American Pie, é muito parecida com a música The Bones, do Alice in Chains. E vários jogos antigos eram marcados aí por sua dificuldade, né? E esse era o caso de Ninja Gaiden. E se você conseguisse passar por todas as dificuldades e chegar no segundo chefe, você ia combater ele ao som do tema conhecido como I Am Man. E se você é fã de Black Sabbath, você já sabe com que música ela se parece, né? Sim, ela se parece com a música Iron Man do Black Sabbath.
Mais uma vez, voltando aos jogos de luta aqui, a gente vai falar do jogo Garou Mark of the Wolves. Esse jogo aí foi muito importante, porque ele é quase que um capítulo final ali do Fatal Fury, né? Que é um jogo clássico que todo mundo jogou praticamente. E quando você ia lutar contra Rock Howard no cenário dele, você ia ouvir a música tema Spread the Wings. E você vai notar que ela é muito parecida com a faixa Children, do DJ italiano Robert Miles. Olha aí, ouve aí. E por último aqui a gente vai trazer um jogo clássico de super-herói. Eu tô falando do jogo que é o Homem-Aranha com Venom. O famoso Spider-Man and Venom Maximum Carnage. Esse jogo aí é muito lembrado, né, por várias pessoas, porque colocava ali o Homem-Aranha e o Venom lutando contra os vilões e tudo mais. E nisso, claro, tava sendo tocado uma trilha sonora. E como eu falei em vilões, a música aí, que é muito parecida com outra, ficou conhecida como Super Villains lá no tema do jogo. Novamente aqui como inspiração a gente tem uma música do Black Sabbath, e dessa vez lá na época em que o Gil cantava com eles. E eu tô falando da música The Mob Rules. Ouve aí. Em outros vídeos aqui do canal a gente já falou sobre músicas aí de artistas diferentes que parecem muito uma com a outra. Mas essas coincidências aí não param na música. Também tem uma série de capas de disco que também são no mínimo parecidas. E é justamente por isso que hoje aqui a gente traz capas de disco bastante inspiradas em outras. E a gente começa com uma aqui que eu acho que é bastante difícil falar que não houve uma inspiração. A capa do álbum London Calling, lançado em 79 pelo The Clash, traz ali uma foto em preto e branca, né, do guitarrista batendo ali, quase indo quebrar a guitarra, e escrito o nome do álbum na lateral e na parte de baixo ali em rosa e verde. Essa combinação de cores aí não é muito comum de aparecer em capas de disco, né? A gente não costuma ver sempre, mas a gente já tinha visto coisa bastante parecida no The Elvis Presley álbum lançado pelo Elvis Presley em 56. Como a gente pode ver, o cantor aparece numa foto preto e branca tocando violão, com o nome Elvis Presley nos mesmos lugares do disco London Calling e nas mesmas cores. Acho que aí rolou uma bela de uma inspiração mesmo, viu? Well, it's one for the money, two for the show, three to get ready, now go, cat, go, but don't you... E a capa do disco Let It Be, lançada em 1970 pelos Beatles, é uma das mais conhecidas deles, né? Em que tem uma foto ali de cada integrante dentro de um quadradinho ali, alguns cantando, outros só sorrindo, com o nome Let It Be lá em cima, né? E anos mais tarde, em 2005, outra banda faria uma capa de disco bastante parecida, né? Eu tô falando do Demon Days dos Gorillaz. Nessa capa aí também aparecem os integrantes da banda em quadradinhos nas mesmas posições do disco dos Beatles, porém todos eles estão de lado, né? E eles são desenhos, né? Porque eles são do Gorillaz e os Gorillaz são um desenho, certo? Outra diferença é que onde estava escrito Let It Be no dos Beatles tá escrito Gorillaz, e Demon Days, que é o nome do álbum, tá embaixo, onde no dos Beatles não tem nada. De resto é bastante parecido. And when the broken-hearted people living in the world agree. E no ano de 1998, o Titãs lançou o disco Volume 2, né? Aproveitando ali toda a fama que tinha dado o Acústico MTV pra eles. E muito provavelmente você já deve ter visto a capa desse disco, né? Então tá escrito Titãs ali em cima, Volume 2 embaixo, e eles ali, tipo, como se fosse numa praia, em preto e branco, de terno ali, meio vestido de preto. E alguns anos mais tarde aí, outros dois grupos aí lançariam discos com capas bastante parecidas. Nesse caso é um pouco menos parecida do que as anteriores, mas eu diria que o conceito tá ali. E eu tô falando da capa do disco Minutes to Midnight, do Linkin Park, lançado em 2007, em que também ali a foto é em preto e branco, e eles estão todos de preto ali, mas parece que eles estão em cima de uma pedra, tal. Se você colocar lado a lado, fica mais parecido. E também do disco Sinais, lançado pelo Sorriso Maroto em 2009, também com essa mesma estética aí, preto e branco, deles como se fossem numa pedra, uma praia, sei lá. Eu diria até que o disco do Linkin Park e do Sorriso Maroto acabam se parecendo mais um com o outro, né? Mas a estética é quase que tordinha lá do Titãs. Não posso mais viver assim ao seu ladinho, por isso colo meu ouvido no radinho.
E no ano de 2014, a dupla sertaneja Fernanda e Sorocaba lançou o disco Sem Reação. Porém, após esse primeiro lançamento aí, eles decidiram trocar a capa do disco porque eles estavam sofrendo acusações de plágio. Isso porque ele tem elementos bastante parecidos com a capa do disco Born and Raised, lançado em 2012 pelo John Mayer. Apesar deles não serem exatamente iguais, dá pra ver que todos os elementos, as estéticas são bastante parecidas, né? Tem bastante coisa aparecendo, os desenhos são parecidos e tudo mais. Dá uma olhada aí. That all it wants it gets hard to take it. E no ano de 1999, a Britney Spears lançou o disco que é um dos mais conhecidos dela, né? Conhecido como Baby One More Time. Na capa ali aparecia o nome dela, o nome do disco, tudo certinho, e ela tá ali com uma mãozinha aqui, assim, né? Meio de oração, sei lá que mãozinha que é, ela tá assim, ó. E essa pose aí que ela utilizou pra capa do disco é muito parecido com a capa do disco Debut, lançado pela Bjork lá em 93. Nesse caso aí as cores são diferentes, né? O da Britney o fundo é branco, o da Bjork é todo em preto e branco e tudo mais, mas a pose é exatamente a mesma. Até a cara que elas estão fazendo ali são bastante parecidas, né? E se tem um disco brasileiro que é icônico, é o El Chan do Brasil, lançado em 97 pelo El Chan. Na capa do disco aí aparecia o corpo da Carla Pérez, né, meio cortado ali da perna pra baixo, e também o rosto dela quase não aparecia. E com o rosto ali encostado na barriga, aqui nas laterais da barriga dela, né, tava o compadre Washington e o Beto Jamaica, né, os cantores da banda. E pra quem é BR e viu a capa do disco Sorry for Party Rocking do LMFAO, lançado em 2011, com certeza achou bastante estranho, né? Que parecia bastante o El Chan. Na capa do disco também tem uma moça, né? Com o rosto cortado ali e as pernas também, mas a barriga ali aparecendo, com os integrantes ali com o rosto na barriguinha dela, né? Olha aí o El Chan sendo copiado pelo mundo. Essa é a mistura do Brasil com o Egito. Tem que deixar-me pra dançar bonito. Essa é a mistura do Brasil. No ano de 1971, os Rolling Stones lançaram o disco Stick Finger, né, que teve uma capa que foi bastante polêmica na época. Isso porque a capa estampa ali em preto e branco uma virilha masculina, né, é justamente a virilha mesmo, né, marcando bastante algumas coisas, até eu diria. Com o nome da banda e do disco ali em vermelho, como se fossem carimbos ali no cantinho, né. E 10 anos depois, em 81, Motley Crue lançou o Too Fast for Love, né, que tinha exatamente a mesma parte do corpo humano ali, uma virilha masculina. A única coisa que tem diferente era justamente a roupa que eles estavam usando, né? Nos Rolling Stones é uma calça jeans, no Motley Crue é mais anos 80, né? Então era uma calça de couro. Sem contar que a foto também é em preto e branco e o nome da banda e do disco também em vermelho, só estão em posições diferentes. You know who I am. E galera, se você tá gostando desse vídeo, já deixa seu joinha aqui pra ajudar a gente a divulgar o canal e se inscreve porque toda semana a gente lança mais assim, beleza? No ano de 1976, o Kiss lançou o disco Destroyer, né? Onde eles apareciam ali meio em desenho, né? Eles estavam desenhados em cima de uma pedra, parecia, com um fundo meio que parecia que tava pegando fogo e tal. E fazendo umas poses ali meio de comemoração, de guerra, sei lá o que é aquilo, né? Meio assim. Esse negócio aí. Então, quando chegou em 1987, o Manowar decidiu lançar o disco Fighting for Love. E o Manowar tem aquela estética bastante peculiar, né? Mas nesse disco aí, eles decidiram pegar algumas características, eu acho, do disco do Kiss. Porque eles também estão feitos em desenho, também em cima de uma pedra e fazendo poses. Só que é uma pose mais He-Man, mais espadinha. Aê! Eu só sei que se você colocar lado a lado, elas são bastante parecidas e até mesmo as cores ali, a paleta de cor é quase a mesma. E no ano de 1996, o grupo Turbo Negro lançou o disco Escobra. No disco tem uma foto da banda ali em preto e branco e em cima uma faixa verde, escrito em amarelo e branco, o nome do disco e o nome da banda, além de algumas outras coisas ali. Essa capa é bastante bonita, mas provavelmente eles se inspiraram num outro disco que também fala sobre animais. E eu tô falando do disco Pet Sounds, lançado em 66 pelos Beach Boys. A foto que aparece no disco dos Beach Boys é bastante diferente, né? Sem contar que ela é colorida, mas essa faixa verde em cima, com os escritos exatamente nas mesmas cores ali, de amarelo e branco, são no mínimo bastante parecidas.
E agora em 2014, aí o Ed Sheeran lançou o disco X, né, que é uma capa verde com um X preto ali no meio. Essa capa aí é bastante peculiar, né, e acho que a gente pode até dar um desconto, já que esse é o nome do disco e tem algumas diferenças. Mas se a gente pegar a capa do disco Xuxa 10 anos, lançado em 96 pela Xuxa, a gente pode ver que também tem um X bem grande nele, né? Claro que as cores são diferentes, a estética do X também é diferente, mas quem sabe o Ed Sheeran não viu aí a capa da Rainha dos Baixinhos aqui e falou, olha aí, um X pode ser legal pro nome e pra capa do disco, né? Sei lá, vai saber. Tindorelê, e nhaco, nhaco, chique, chique, balancei, yeah, 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 yeah. E em 2012, o Van Halen lançou o disco A Different Kind of Truth. A capa ali é meio vermelha, né? E no centro, em preto e branco ali, tem um círculo, né? E um trem saindo de dentro dele. Essa capa aí chamou bastante atenção, por parecer com a capa do disco Move On, lançado pelo Commodore em 75. A capa do disco Commodore, ela é em vinho, né? Um vermelho um pouco mais escuro. E no centro também tem um círculo com um trem saindo. E eu diria que, inclusive, é o mesmo trem, o mesmo modelo de trem, pelo menos, né? Eles são bem parecidos. Eu tô achando que rolou uma bela de uma inspiração aí, viu? Now that we're together, love is shown up here to stay. No ano de 1995, o Bruce Springsteen lançou o disco Greatest Hits, que era aí com a sua coletânea das melhores músicas que ele acha que são, né? A capa do disco trazia uma foto dele em preto e branco, de costas ali, né? Com a guitarra atrás, escrito ali o nome do cantor e do disco em vermelho e preto. E vários anos depois, em 2017, o James Blunt lançou o disco The Afterlove, que traz ali basicamente a mesma estética, né? Também é uma foto dele, só que ele tá de frente e não de costas, com o escrito ali no mesmo lugar em vermelho e preto também. A posição da escrita ali tá um pouco diferente, mas eu acho que a gente pode considerar aí que essa foi uma homenagem dele, né? She let you in her house if you come. E o David Byrne lançou o disco Grown Backyards em 2004, onde ele aparece ali, né, bastante sério, né, com o rosto dele grande ali na capa, em preto e branco, né, meio compenetrado, sério ali, meio chateado, talvez, não sei. E talvez toda essa seriedade que ele aparece aí na capa do disco tenha sido tirada do disco But Seriously, lançado em 89 pelo Phil Collins. Como você pode ver aí, o Phil Collins aparece na capa do disco também bastante sério, com o rosto bastante grande, né, a única diferença é que ele tá colorido e não preto e branco. Acredito que até a expressão facial ali, se você colocar um do lado do outro, é bastante parecido, viu? But I can't take anymore. There's a look I can't describe it, no. E no ano de 1978, o Elvis Costello lançou o disco This Year's Model, onde ele aparece ali bem no centro da capa do disco, tirando uma foto ali com uma câmera tal e uma mãozinha meio assim, né? Como ele tava falando de modelo, eu acho que era como se ele fosse o fotógrafo da modelo, né? Sei lá, acho que é mais ou menos isso. E essa capa aí foi praticamente reproduzida no ano de 2009 pelo Theophilus London no This Charming Mixtape. Nessa foto ele também aparece ali bem no centro da capa, né? Segurando também uma máquina fotográfica e até a mãozinha tá aqui também, ó. Igual lá do Elvis Costello, olha aí, é bastante parecido. Até mesmo a posição meio de ladinho, assim, que eles estão, tá sendo meio parecida, né? When I hold you like I hold that big light in my hands. E hoje a gente traz a lista de músicas gringas que são, no mínimo, muito parecidas com músicas brasileiras. Fica aí que daqui a pouquinho eu já conto tudo pra vocês. Se você gosta desse tipo de vídeo, já se inscreve no canal que toda semana a gente lança mais assim, beleza? Bom, se você é fã de Black Sabbath, você deve conhecer a música Sabbath Bloody Sabbath, certo? E se eu te dissesse que essa música é muito parecida com uma música da Vanusa? Lá em 73, a Vanusa ela tava em alta, né? Ela era uma das maiores artistas ali da Jovem Guarda, que era o que tava na moda na época. E nesse ano ela lançou o quarto álbum dela, que tinha apenas uma música em inglês que chamava What to Do. E apenas alguns meses do lançamento desse álbum aí da Vanusa, o Black Sabbath lançava o álbum Sabbath Bloody Sabbath. E essa aí que é uma das músicas mais importantes da banda, né, e que nessa época aí estourou, que causou essa polêmica aqui no Brasil. Se você ouvir a introdução dessas duas músicas, elas são muito, mas muito parecidas, olha aí.
E aí, o que você achou? Achou parecido? Não, nada a ver? A própria Vanusa aí, ela minimizou o caso, tá? Falando que muito provavelmente se tratou ali de uma coincidência musical, que ela tava convencida de que, na verdade, o Black Sabbath não tinha plagiado ela, não. Mas não foi só esse clássico do rock aí, que é a Saba Bloody Sabbath, que entrou nessa polêmica aí de se parecer com a música brasileira. A música Smoke on the Water, do Deep Purple, que é lá de 72, se parece muito com a música Maria Moita, do Carlos Lyra. Essa música, que era uma samba-canção, ela foi gravada pela Nara Leão, lá em 64. E assim como a Saba Bloody Sabbath, elas se parecem muito ali em sua introdução. A diferença ali são os instrumentos que são usados para cada uma, né? Ó, dá uma ouvidinha aí. E aí, é parecido, né? O Carlos Lyra, ele nunca falou sobre isso, nunca se pronunciou e tal, e também nunca foi na justiça, enfim, pra acionar o Deep Purple ali sobre nada. Mas nem todo brasileiro que sofreu aí com essa coincidência musical deixou quieto não, viu? Lá em 72, o Jorge Ben lançou a música Taj Mahal, né? Que é muito conhecida aí, todo mundo deve saber qual que é. E 6 anos depois, lá em 78, Rod Stewart lançou a música Do You Think I'm Sexy? Que assim, como um todo praticamente da música, é muito parecido. Ouve aí. Na época, essa música aí conquistou o topo das paradas de sucesso, né? E o refrão, ele é praticamente idêntico mesmo ao do de Taj Mahal. Mas aí, como eu falei, o Jorge Ben acabou processando ali o Rod Stewart por plágio, mas eles acabaram ali meio que fechando um acordo e encerrando o caso fora dos tribunais mesmo, com o Jorge Ben creditado ali como coautor da música Do You Think I'm Sexy. E o lucro aí desse single acabou sendo todo doado pra Unicef. E assim, o Rod Stewart, ele admite a cópia no final, mas ele fala que foi um plágio involuntário. Isso porque na época em que Taj Mahal tava em alta, ele passou um carnaval aqui no Brasil, e aí meio que como se a música tivesse ficado na cabeça dele, ele acabou fazendo essa outra música aí que era muito parecida, mas sem se ligar que ele tava fazendo uma música igual à música brasileira. Mas não foi só esse caso aí não que foram parar nos tribunais, viu? Alguns anos atrás, o australiano Gotti, ele lançou a música Somebody I Used to Know. Essa música estourou aí no mundo e ficou muito, muito conhecida. Mas a família do músico brasileiro Luiz Bonfá, que morreu infelizmente lá em 2001, percebeu aí a semelhança dessa música com a música do Luiz, que se chama Seville, que foi lançada aí lá em 1967. Eu acho que o Gotti achou que ia passar despercebido, né? Então, como eu falei, né, a família do Luiz Bonfá entrou na justiça aí para reivindicar o plágio dessa música, e o Gotti, ele concordou aí em pagar $1 milhão para a família pelos royalties da música. E por último, agora eu vou trazer um caso aí que é de artista brasileiro para artista brasileiro, mas ela é no mínimo curiosa. Os metaleiros aí devem saber qual que é a banda Angra, certo? A banda brasileira Angra, e com certeza conhecem o grande hit que é Nova Era. Mas o que talvez não se saiba é que um dos riffs utilizado no meio da música, ela foi também utilizada ali no começo da música A Serviço da banda de axé Parangolé. É aquela banda do Rebolation e tal. Pra quem nunca imaginou que uma banda de axé poderia usar um trechinho de rock... Olha aí. O Kiko Loureiro, né, que foi o guitarrista do Angra e hoje em dia ele toca no Megadeth, ele falou que não se importa ali com essa homenagem, enfim, que tentaram fazer, mas que pelo menos a banda poderia ter sido avisada, né, que seria tocado e gravado essa parte aí da música. O André Merenda, né, que era o produtor musical da banda Parangolé lá na época, ele fala que viu um amigo dele tocando esse riff, achou legal e decidiu colocar na música. Mas o que ele não sabia é que esse amigo tinha aprendido esse riff justamente fazendo uma videoaula do Kiko Loureiro. Mesmo assim, né, ele escuta um amigo e fala, eu vou usar aqui, isso aqui que você fez.
Então é isso, pessoal, esse vídeo vai ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado e deixa aqui embaixo o que vocês acharam dessas músicas aí, se são parecidas, se não são, enfim, coloca aí a opinião de vocês. E se vocês conhecem outra também aí onde isso acontece. Um beijo, até a próxima e tchau!